Oi, pessoal, mais um episódio do videocast do Primeira Página, né, Lineker? É isso aí, Renata. Uma honra estar de volta. Pra mim também. E hoje, né, a gente tá com um assunto muito legal porque estamos no mês de março, mês dedicado a nós, mulheres. Então, a pauta vai ser este assunto, um assunto importante, necessário, que a gente precisa reforçar todos os dias e para todo mundo, né, Lineker? É isso aí, Renata, para todo mundo mesmo. Então, a gente quer convidar você, homem, a também prestar muita atenção no que nós vamos discutir aqui hoje. Muitas orientações, vamos falar de segurança. Inclusive, eu quero destacar também aqui, ó, o selo Basta, que é um selo que você já deve estar acostumado a acompanhar nas nossas programações e nas matérias aqui do Primeira Página, porque sempre que a gente aborda um assunto, a gente traz esse selo. Porque afinal, né, Renata, basta, chega de agressão, chega de crime. Muita mulher sofrendo, né? Não precisa ser assim. E para conversar com a gente sobre esses assuntos, nós trouxemos a doutora Elaine Benicasa, delegada da DEAM, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Doutora Elaine, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Lineker, Renata, satisfação estar aqui nessa nova, vamos dizer, essa roupagem, né? Não estou acostumada a dizer para vocês. Primeira vez em um videocast? Primeira vez, olha, né? Primeira vez a gente nunca esquece. Então, nós vamos estar falando sobre um assunto sério, importante nesse mês, né? Em todos os meses, na verdade, todo mundo sempre diz a importância de estar falando isso sempre. Mas, nesse mês, em alusão realmente por ser o mês internacional da mulher, as ações, as conversas realmente são intensificadas. Essa é a nossa intenção de estar batendo esse papo aqui com vocês. Maravilha. Com certeza. Vamos começar, então? A gente já começa aqui com um dado muito importante que a própria DEAM forneceu, né, para o portal. Mais de 1.000 medidas protetivas foram solicitadas por mulheres nos primeiros 2 meses de 2024, janeiro e fevereiro, né? E, assim, infelizmente é um cenário de muita violência na nossa capital, né? Mas também é um ato de coragem para as mulheres denunciarem, né, doutora Elaine? É importante fazer a denúncia? Por que é tão importante delas denunciarem? Então, esse número, na verdade, tem aumentado, né? Eu tive a curiosidade em fazer, desde o ano passado, esses cálculos, e as estatísticas têm sido positivas, no sentido de que há um aumento contínuo do registro de ocorrência, igualmente há um aumento das medidas protetivas. Em que pese nós percebemos sempre muitas críticas da medida protetiva, é incrível e muito bom saber que as mulheres têm acreditado no que a gente divulga. Porque realmente, Renata, a medida protetiva, nós percebemos que trabalhamos na base, todo dia ali na delegacia, percebemos os fatos, o resultado, sabemos que a medida protetiva, ela, de fato, ela traz essa proteção às mulheres. Como? Então, às vezes não, muitas vezes as vítimas não sabem qual é o passo a passo da medida. Se fala muito, mas não se explica em que medida ela protege a mulher. Então, se a mulher não pedir a medida ou nem se registrar a ocorrência, essa mulher, para todo o sistema organizado para protegê-la, essa mulher é invisível. Ela não está ao alcance de uma proteção do Estado, do município, do governo federal. Então, é importante trazer essas mulheres ao registro. Quando elas registram a ocorrência, dá-se a oportunidade da solicitação da medida protetiva. A medida protetiva, então, ali naquele momento, é encaminhada ao Poder Judiciário, que, de acordo com a lei, possui 48 horas para decidir. Só que essa decisão é diminuída em razão de termos, pelo menos em Campo Grande, a Casa da Mulher Brasileira, onde todos os atores dessa concessão estão ali dentro. Então, isso dá maior celeridade, que foi a intenção realmente da Casa da Mulher Brasileira. Então, há uma solicitação da delegada, da vítima, passa pela delegada, a delegada encaminha ali mesmo, na 3ª Vara de Violência Doméstica, ao parecer do Ministério Público. Não, nesse caso, na verdade, o próprio Judiciário já concede, já analisa em menos de 48 horas. Dentro de uma semana, se ambos estiverem com o endereço certos, corretos, eles são notificados essa medida. O
que isso quer dizer? Eles vão ter consciência de que, a partir daquele momento, a medida está valendo. E no que tange ao autor, quando ele lê as condições, o papel ali, ele vai ver o que ele não pode fazer. E ele é advertido por uma ordem do juiz que, caso ele faça aquilo que se proíbe, ele será preso ou será lhe colocado tornozeleira eletrônica, né, o monitoramento eletrônico. Então, isso causa, na maioria dos homens, uma inibição de continuar na prática criminosa contra aquela mulher. Então, ele pensa 2 vezes, porque muitas vezes ele tem um bom emprego, muitas vezes ele tem um bom relacionamento com os filhos e ele não quer perder isso. Então, todo esse passo a passo faz com que o homem se sinta inibido, constrangido até, de reincidir em outros crimes, na maioria dos casos. Então, é assim que funciona a medida. E agora a gente está vindo de um período aí, janeiro, fevereiro, que é um período de férias. E muitas famílias, elas acabam tentando conciliar o descanso do trabalho com o descanso dos filhos para poder viajar e com isso acabam ficando mais tempo em casa também. É um período de alerta? Um período em que aumenta, talvez, o número de denúncias e de casos também, infelizmente, de agressão, por exemplo? Com certeza, Lineker, porque podemos equiparar à época do Covid, né? Porque são 2 meses, não é um tempo fácil. Eu que tenho filhos, sei que quando nós estamos em férias, os filhos estão dentro de casa. Então, é aquela confusão, né? Discussões familiares, isso é natural. Então, há um aumento, sim, porque há uma maior convivência familiar. Então, as pessoas acabam tendo maiores atritos que podem ocasionar, muitas vezes, vamos dizer, imbuídos até de bebidas alcoólicas envolvendo uso de droga. Isso acaba gerando maiores situações de violência doméstica na nossa cidade. Também tem muito a ver com o clima. Então, assim, eu vim do plantão, né? Fiquei 5 anos no plantão da Delegacia da Mulher no passado. Então, a gente percebe isso muito nitidamente, que no começo de mês, onde as pessoas possuem, já estão com salário, né? Com os vencimentos no bolso. O 13º, calor e jogo. Olha, é a combinação imperfeita, na verdade, para casos de violência doméstica. Aumenta-se demais. E tem um horário, sábado a partir das 14, domingo igualmente. A partir das 14, a quantidade de guarnições da Polícia Militar, de equipes da Polícia Militar lá na DEAN, é absurda. Então, são fatores que aumentam, sim, né? A maior convivência, fim de ano, férias escolares, o uso de bebida alcoólica, o uso de droga, enfim, tudo isso acaba, assim, aumentando o número de ocorrências. E esse número é maior, viu, de medida protetiva. Impressionante que esse ano realmente houve um aumento bem acentuado. E a gente até comentou isso na redação, a gente acompanhou o início da operação, que a gente vai comentar ainda hoje sobre isso, que realmente é chocante ver o número de denúncias, o aumento delas, mas que, por outro lado, também traz um alívio de saber que as vítimas elas estão se sentindo um pouco mais confortáveis em denunciar, em procurar ajuda. Por isso que é sempre bom reforçar, né? E eu vejo que nas redes sociais vocês estão super empenhadas, como a rede social, e todo mundo está na rede social, né, doutora? Exato. Então, reforçar nas redes sociais, fazer vídeos, campanhas, por isso que é muito importante. Muito importante. Nós estamos numa fase muito bacana ali na delegacia, né? Somos em 12 delegadas, porque nós temos um plantão onde funcionam 5 e as demais no expediente. Todas muito atuantes. Eu, particularmente, gosto muito de mexer na mídia, porque é uma força, a gente percebe que tem uma força muito grande junto à população, né, da percepção do trabalho, do que tem sido feito, da resposta. Nós temos uma resposta muito grande da população nas ruas, que percebe essa sensação de punitividade, de punição, porque não basta o acolhimento, né? É essa a dificuldade, talvez, da Polícia Civil. Ela tem que ter 2 frentes bastante empenhadas, não só o acolhimento humanizado, mas também se preocupar na investigação e na punição. De correr atrás desses autores, de mostrar para as mulheres, não está sendo em vão sua denúncia. O autor do feminicídio, tanto que aqui na capital nós temos 100% de resolutividade dos feminicídios com os autores presos. Então, isso é de extrema importância
trazer isso para a população, porque a mulher ela é o primeiro passo para que ela possa se sentir segura e vir a denunciar, né? E se ela não vier a denunciar, não tem como a gente ajudar essas mulheres. Sabemos que há mulheres vítimas de violência doméstica e esse número tem aumentado. Isso é muito bom. O número de crimes sexuais também, que tem aumentado, que as pessoas têm vindo registrar a ocorrência, isso é muito bom. Obviamente, nós temos que preparar para acolher, para ter um atendimento digno, né? Um atendimento que conforte, né? Que não espante. Então, isso é a capacitação. Então, são várias frentes de todo um trabalho muito complexo, mas que a gente percebe que tem tido resultado e efeitos muito, muito bons. Legal. Antes da gente falar do trabalho de vocês, é bom falar dos relacionamentos, né? Entre um homem e uma mulher. Porque aquela famosa frase, briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, tem as suas ressalvas muito mais hoje em dia. Então, quais são os sinais que a mulher tem que perceber que aquele relacionamento tá abusivo, tá tóxico, tá violento? Não só a mulher, né? Quem tá perto também, né? Um familiar, por exemplo, que às vezes pode sinalizar. Exatamente. Pode indicar ali e falar, olha, isso aqui tá... Tem alguma coisa errada aqui. Uma das orientações que a gente sempre fala é a melhor e a principal é o autocuidado, a autovalorização da mulher se perceber digna de um relacionamento respeitoso, bom. Então, essa melhor prevenção que essa não existe. Então, nós, enquanto mulheres e pais, traduzirem isso para as filhas. Quem você quer ao seu lado, que tipo de relacionamento você quer ter. Então, você tendo essa visão e essa valorização do próprio eu, você diz não para relacionamentos que, de cara, não têm futuro. Percebe-se muitas... as adolescentes muitas vezes querem aquele menino popular, né? O bonitinho, aquele que aparece mais nos intervalos. Mas será que esse é o melhor? Né? Então, saber exatamente quais os valores que ela quer para a vida dela. Ou porque ela já tem isso dentro dela, ou porque os pais passam isso para ela. Mas se, de repente, ela já se vê dentro de um relacionamento que acaba transparecendo um relacionamento abusivo, é muito difícil a situação. Eu tenho um caso, por exemplo, no interior, que até uma colega estava passando para mim, que é nítido, e não é só ela, são muitos casos, sim, é nítido o controle do homem sobre a mulher. E não tem o que se fazer. Por quê? Os familiares falam, as amigas falam, percebe-se quando todos estão juntos, o jeito como ele olha para ela, controlando, com medo das coisas que ela vai falar, controlando o uso do aparelho celular, a roupa. É muito nítido, mas ela não se vê nessa situação. Então, se ela não se vê, é complicado. Porque o primeiro passo é a mulher perceber e vir a denunciar. Então, a gente sabe que 100% dos feminicídios ocorridos, pelo menos na capital, sob a minha responsabilidade de investigação, depois de apurados, percebemos que 100% deles são relacionamentos abusivos. Então, as amigas falam, as testemunhas, os parentes, olha, ele humilhava, ele controlava, domingo não podia almoçar na casa da mãe, os amigos não tinham contato. Ele brigava nas festas do jeito dela falar, com quem ela conversava, o controle sobre o celular, né? Então, a gente percebe que isso é muito comum nos feminicídios. Brigas por besteira, ciúme excessivo, perseguição, stalking, de ficar esperando na frente de locais que a vítima nem imagina que ele está lá, mas ele está ali só para ver com quem ela sai, com quem ela fala, nas portas das universidades, nas portas dos locais de trabalho. Então, são vários indícios que indicam um relacionamento, no mínimo, abusivo, controlador. E aí, depois que a gente encara essa situação e que, infelizmente, possa vir a acontecer alguma coisa, qual que é o primeiro passo para a vítima? Como que ela pode pedir ajuda? Como ela faz para fazer uma denúncia? Porque, às vezes, a vítima ela também se sente com medo de denunciar, com medo de procurar ajuda, tanto porque, às vezes, é pressionada, ameaçada dentro de casa. Então, identificou um sinal como esse ou veio a sofrer alguma agressão, por exemplo.
primeiro passo, como que a vítima pode procurar ajuda? Então, é muito comum, são situações desafiadoras que nos colocam essas dificuldades das vítimas, que é o medo, é a dependência financeira. Os filhos, é muito comum, nosso público ali na delegacia falar, ele me ajuda com os filhos, por isso que eu voltei. A dependência emocional também. Muito, demais. Gosta, está vendo, está sendo maltratada, humilhada, mas ela não vê. E não se vê feliz fora daquilo ali. Não consegue enxergar a felicidade fora. Então, assim, é complexo isso. Mas eu penso que nós temos que levar isso a sério de uma forma com várias frentes, concomitantes. Não vamos resolver isso da noite para o dia. Né? Não vamos resolver isso com leis midiáticas. Porque a atriz, aconteceu isso com ela, vai lá, congresso, surge uma lei midiática sem pensar na base. Isso vai ser resolvido a longo prazo. Né? O que estamos fazendo, a informação, a educação infantil, essa leva, né, vai nos dar resultado daqui a um tempo. Nós podemos perceber que os adolescentes já estão sendo criados de outra forma, né? Com maiores princípios de respeito, igualdade, civilidade. Mas isso nós vamos colher esses frutos mais para frente. Então, eu acho que assim, nós temos que pensar em todas estas frentes concomitantes. Eu sempre digo a informação, que é o que nós estamos fazendo, né? A repetição leva à perfeição. Uma hora, as pessoas vão ouvir tanto falar sobre isso que elas vão se sentir inibidas. Né? As campanhas não é não. Foi falado tanto, os números foram baixíssimos no Carnaval. Que essas campanhas são importantes, são políticas públicas que acabam amoldando o comportamento, até forçosamente, das pessoas. Então, ali está aquela festa no Carnaval, ele se sente inibido em falar alguma coisa. Eu senti isso quando a gente fez reportagem de Carnaval, as meninas todas com adesivos, não é não, maravilhosos, de top. E assim, ninguém chegava perto. Exato. Pode até pensar, mas não fazia. O comportamento mudou. Mudou. Ele amolda, ele força. Porque estava todo esse movimento na rua. Olha a importância disso. E isso tem que ser contínuo. Exatamente. Em todos os meses, para que possa, seja de uma forma ou de outra, pelo bem ou pelo mal, inculcar isso na mente desses possíveis agressores, né? E depois da denúncia, doutora, como que é o trabalho da Polícia Civil para apurar o crime, a veracidade dos crimes? Isso é importante porque nós temos muitas alegações de mulheres que acabam, sua minoria, mas acabam se utilizando da lei. Porque a medida protetiva é um instrumento muito intenso, né? Eu digo que é muito forte. Você faz um registro de ocorrência, solicita a medida protetiva e em questão de uma semana o agressor não está mais dentro de casa, está longe da família. Então, muitas mulheres acabam fazendo isso. É a minoria. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um cuidado na apuração. Porque nós sabemos os prejuízos que isso pode causar, familiares, né? Para as crianças. E nós costumamos, após a investigação, se nós percebemos isso, a mulher, contra ela registrado um boletim de ocorrência de denunciação caluniosa, nesses casos. Então, a apuração é bastante séria. Mas, na maioria, 90% dos casos, nós nos lançamos à investigação com toda a equipe do setor de investigação da delegacia. Nós procuramos as imagens, procuramos testemunhas presenciais, não presenciais. Temos todos um trabalho de investigação também de inteligência, se necessário. Nos feminicídios, há sim um trabalho de inteligência, que é importante dizer, para a localização dos agressores. Então, assim, o trabalho ali desenvolvido é cada vez mais sério, porque nós percebemos realmente que tem os dois lados da moeda, né? Como eu disse, tem aquelas que são as verdadeiras vítimas da violência, como também tem um número menor de mulheres que acabam se utilizando da lei e que também nós nos lançamos à investigação e esses casos são, sim, apurados pela delegacia. Talvez não apareça tanto, porque não é a maioria, né? Nós também, senão nós vamos tirar o crédito da lei. Sim.
e não é o caso. Mas é importante dizer que esses casos também são apurados e denunciados no Poder Judiciário, pelo Ministério Público. E agora, doutora, a gente traz um outro dado muito triste. Infelizmente, hoje nós estamos aqui 8 de março e nós, infelizmente, já registramos 8 feminicídios aqui em Mato Grosso do Sul. Um dos casos mais recentes foi lá em Ponta Porã. A vítima, Gisele Duarte Galeano, estava grávida e ela foi agredida pelo companheiro. Passaram-se alguns dias, ela chegou a ser hospitalizada e, infelizmente, veio a falecer. Um panorama que a gente tem feito também dos casos anteriores é de que, infelizmente, essas mortes, esses crimes, têm acontecido muito rotineiramente na frente de crianças. Os filhos têm presenciado agressão, têm presenciado esse tipo de crime. E como que é também o trabalho voltado à família, voltado também a essas crianças que, infelizmente, acabam presenciando toda essa situação? O governo do Estado e as instituições aqui do nosso Estado têm trabalhado de forma árdua nesse sentido. Então, graças a Deus, são vários projetos desenvolvidos, tanto pelo governo, pela Defensoria, pela Promotoria, pela Secretaria de Segurança Pública, para dar esse amparo às vítimas indiretas, que são as pessoas que acabam ficando após a morte de alguém responsável, talvez, né? Então, a mãe, a irmã, e os órfãos do feminicídio, que é o nome que leva um projeto da Defensoria Pública muito sério. Nós fazemos parte no momento que encaminhamos esses nomes, então nós fazemos o atendimento aos locais. Você tem razão, tem sido muito comum, inclusive o último feminicídio aqui, primeiro, né? Feminicídio de Campo Grande, haviam crianças, foram realizadas várias facadas, né, do homem em relação à vítima e na frente de crianças, adolescentes e crianças. E nesse momento nós apuramos no local com quem essas crianças estão, quais são as idades, os nomes, e encaminhamos imediatamente via e-mail para a Defensoria Pública, que possui esse projeto que são os órfãos do feminicídio, onde no mesmo dia entram em contato para prestar toda a assistência possível. Paralelo a isso, também nós temos o projeto Acolhida, da Sejusp, que tem cada vez mais se desenvolvido de uma forma muito positiva, onde também há esse acolhimento e encaminhamento, envolvimento de vários setores da saúde, educação, assistência social, para as vítimas indiretas, que são aquelas pessoas que ficam, né? Necessário, importante as políticas públicas, nesse momento que é um momento muito grave e muito cruel, porque os crimes de feminicídio são crimes de ódio, onde as imagens dos locais são muito fortes, geralmente praticadas por arma branca. E nota-se ali, infelizmente, no local, de muito sangue e muitos golpes de faca. E imagina isso na frente de crianças, né? O trauma que isso não fica na frente das crianças, geralmente são filhos do casal ou da própria vítima. Então, é importante... É isso que, inclusive, a gente fica muito preocupado, porque na hora que a gente chega ali para poder dar a notícia, acompanhar, é chocante saber que essas crianças estão enfrentando esse tipo de cenário. E outras que se envolvem, né? Nós tivemos um caso ano passado, não sei se vocês vão lembrar, começou uma discussão dentro de casa, a criança acho que tinha 7 anos, e ele chegou a perseguir a criança. Ele correu, o menino de 7 anos correu do autor. Foi até a vizinha, né? Pedir ajuda, Exato. né? Segurou na cabeça da mãe. Olha, foi um momento muito triste, assim, em ler e em ouvir a criança falando, de ele segurar e ver, literalmente, a mãe morrendo ali, nos braços dele. E tendo que correr do agressor com a faca nas mãos. Então, são ações de ódio. Nós percebemos realmente esse sentimento do autor para com a vítima.
E muitas vezes, se não na maioria das vezes, ele não se recorda dessas ações, porque eu tenho essa prática de ir até a cela, conversar com eles, porque realmente é algo que mexe comigo. Perguntar, mas por quê? Você lembra disso? Você lembra que você deu mais de 8 facadas? Não lembro. Eles não lembram, não se recordam. Lembram de 1, 2. Enquanto que o corpo está todo retalhado ali com 8, 10, 15 facadas. Se esquece, como se passasse ficassem cego pela situação. Então, assim, o Estado é confortante porque o Estado tem trabalhado nesse sentido com essas políticas públicas, esses projetos, e que tem funcionado. Isso é muito bom. E, assim, a gente até tem trabalhado nas questões do feminicídio, mas também é importante a gente destacar crimes que antecedem uma barbaridade, por exemplo. Hoje em dia, a gente até para o pessoal entender violência doméstica. O que significa violência doméstica? O que se enquadra como violência doméstica? Porque não é só violência física. Tem muitos outros, né? Então... Sim, isso é muito comum, essa confusão, né? Então, muitas vítimas, às vezes, chegam na DEAN, lá dentro da Casa Mulher Brasileira, solicitando uma medida protetiva. Mas, de acordo com a lei, não são todos os casos que cabem uma medida protetiva. E, às vezes, nós saímos mal falados, né? Mas a delegada não quis dar. Mas não é. Nós temos que ser técnica, temos que trabalhar com a lei. Então, a lei é muito clara, né? A violência doméstica, ela envolve todos os tipos de violência. Então, a violência física, que é a agressão, o cuspe é uma violência física, os tapas, não preciso nem dizer, né? Pontapés, murros, chacoalhão. É importante dizer, porque às vezes a pessoa não vislumbra, acho que não, porque às vezes normaliza. O aperto no braço. O empurrão, o chute, a vítima normaliza e acha que não é uma violência física. O xingamento, que é muito perceptível que as vítimas acham isso normal. Xingamento, mas ele xingou, mas isso não é nada, tá acostumado. Enquanto que eu vejo que um relacionamento parte desse princípio, né? Respeito, xingamento, né? Já é o início que a coisa não está indo muito bem. Então, temos os xingamentos que também são muito comuns. A violência patrimonial, onde a apropriação do bem da vítima, o carro é da vítima, ele se apropria e dá um destino que ela não sabe, se apropria do dinheiro, furta bens da vítima por vários motivos, o próprio estelionato. Temos a violência psicológica, que também é muito comum, que é aquela humilhação, né? Aquela intimidação, a perseguição, que é aquele homem que sempre está... muitos colocam mecanismos, né, no celular, espião, no celular, no carro, controla a ida dela na esquina, na mãe, na faculdade. Todos esses tipos são violências caracterizadas na Lei Maria da Penha. Basta para termos esses benefícios, vamos dizer, da Lei Maria da Penha, como é a medida protetiva? Não. Nós falamos dos tipos de violência. Mas o que eu tenho que fazer, ou em que situação eu preciso me enquadrar para ter a medida? Eu tenho que ter sofrido um desses tipos de violência, tenho que ter tido um relacionamento íntimo de afeto com o autor, atual ou ex, namorado, marido, convivente, ou um relacionamento familiar, pai, irmão, primo, tio, cunhado. Deve haver uma vulnerabilidade da vítima para com o autor. Né? Então, há muitas confusões, é importante nesses momentos a gente trazer a diferença, não sei até se é uma pergunta, assédio sexual, assédio moral, né? A importunação sexual. Então, assim, isso é algo que, como vai muito para o campo do direito, né? Que é algo que se a gente aprende nos bancos da faculdade, acaba levando, sim, também depois para a profissão, muitas vezes isso não chega à população, né? À base. Mas nós precisamos passar por esse filtro para poder aplicar a lei da forma mais correta. Antes da gente chegar ao fim, eu quero que você explique para todo mundo sobre a DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, quais serviços tem lá, porque lá também é a Casa da Mulher Brasileira, né, doutora? Fala para o pessoal aí sobre a DEAN. Bom, a delegacia está ali dentro desde a criação da Casa da Mulher Brasileira, que foi em 2015.
né? Não só a DEAN, mas vários outros serviços, como o Poder Judiciário, a terceira vara de violência doméstica está lá, por isso que as medidas protetivas são concedidas rapidamente, o Ministério Público, a Defensoria Pública, um setor psicossocial e a polícia. E o IMOL, né? Recentemente, o IMOL foi para lá, foi um grande ganho para as vítimas, para todo o sistema, que de lá já é encaminhado e já faz toda a situação do laudo. O processo todo ali dentro mesmo. Todo, que é o que a lei nos permite, né? Ter todo esse atendimento de forma centralizada para dar maior celeridade. Ou seja, tem mais um benefício para quem procura ajuda. Com certeza. E isso, ao meu ver, se nós percebemos os dados, tem surtido efeito. Porque no interior ainda nós temos uma carência de atendimento muito grande, nem se compara com a capital. E isso traduz nos números que têm caído. Os números tanto de feminicídios como de outros. Então, é o resultado de um trabalho de toda a rede de proteção. Mas nós estamos ali dentro, né? Como eu disse, nós somos a única unidade do Estado que tem, sob uma mesma direção, um expediente e um plantão. O plantão funciona 24 horas. Então, a qualquer momento, você, mulher que for lá, vai ser atendida e tem direito de passar por uma psicóloga. E tem direito, nesse momento, às 3 horas da manhã, pedir uma medida protetiva. Esse é o seu direito. Né? Que isso é maravilhoso, né? Hoje em dia, nós percebemos muitas outras cidades, grandes centros, que não possuem isso. Lá temos mais de 55 policiais, um setor de investigação, delegadas preparadas para isso. Somos todas delegadas mulheres. 12, né? 12 delegadas mulheres. Fazemos trabalhos contínuos de palestras. Obviamente, esse mês de março é algo assim que sai da curva, né? Porque são muitas palestras solicitadas, ações, operações. Nós fizemos recente, no 1º de março. Nós temos também um trabalho junto com a Secretaria de Cidadania aqui do Estado, um trabalho junto, tivemos recentemente em Paranhos, uma ação social de levar informação, orientação, registro de boletim de ocorrência, palestras, muito bacana. Estamos com blitz marcada ali no centro, com distribuição de panfletos, camisetas, enfim. São várias ações que a DEAN tem desenvolvido, né? E tem a operação, né, Exatamente, porque a senhora comentou agora, DEAN por Elas, que foi a operação deflagrada no dia 1º de março, justamente já em alusão ao mês, né, as atividades. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho do que já foi desenvolvido nestes 8 primeiros dias do mês e o que vem aí pela frente também. Exato, então, já acabei me antecipando, né? Mas é bom, é por isso, a gente já vai aqui, ó, trazendo assunto à tona. O nome DEAN por Elas é um nome levado, na verdade, para todas as ações que vamos desenvolver no mês. A operação dia 1º foi DEAN por Elas e deu um pontapé inicial para todas as atividades. A operação, nós tivemos o cumprimento de 8 mandados de prisão, né, e um flagrante por tráfico. Foram 12 mandados que iríamos cumprir, conseguimos encontrar 8 deles. Todos já foram encaminhados à audiência de custódia ou à penitenciária, né? Vários dos crimes dos mandados, descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, ameaça, vez de fato, stalking, que é a perseguição, e também um crime de estupro que nós estávamos procurando o autor desde o ano passado e não encontrávamos. Ele também foi preso nessa operação. Então, a importância de levar à mídia, à sociedade, que essa perseguição aos autores, agressores, está sendo feito positivamente. Nós estamos encontrando não só esses autores desses mandados, mas também nos feminicídios, como eu disse, que são 100%, todos estão presos aqui na capital. Nós temos, então, a blitz, 2 blitz DEAN por Elas, com todos os policiais ali da delegacia uniformizados, na entrega de rosas, botões de rosas, conseguimos também trazer para essas vítimas nesse dia com os panfletos. Nós tivemos, fim de semana, as ações em Paranhos, na aldeia indígena, na aldeia Paraguaçu. Também fizemos uma camiseta e um panfleto traduzido para o Guarani Kaiowá. Foi muito legal. Foi muito legal. Poder ver as mulheres traduzindo o que estava escrito e dizendo a importância daquele material para elas, porque a maioria ali não fala português.
Então, foi algo muito assim, gratificante, um trabalho realmente muito bom que nós desenvolvemos esse final de semana. E que, aliás, tem um impacto, eu imagino que seja muito grande, porque a gente também vê muitos crimes acontecendo dentro de aldeias. Sim, aqui no estado. É um público grande, né? No nosso estado, Mato Grosso do Sul. Temos aí a promessa do governo federal na instalação. Promessa não, é algo que diz que vai ser já implementado no ano que vem, até o ano que vem, a implementação de 2 casas da mulher brasileira, uma em Corumbá e outra em Dourados, já vislumbrando esse público das mulheres indígenas, que é um público diferenciado, tem que ter um acolhimento diferenciado. Isso demonstra o olhar, né, especial e cuidadoso de todas as instituições e também do governo do estado. E nós temos a primeira conferência das delegacias de atendimento à mulher do estado do Mato Grosso do Sul, que nós estamos organizando a DEAN com o apoio do governo do estado, da Sejusp e também da Polícia Civil. Vai ser no dia 20, no meu Parque Pantanal, como um objetivo de capacitar todos aqueles delegados de todo o estado, investigadores, escrivão, que trabalham à frente, capacitar, padronizar o atendimento. É a primeira, né? Uma primeira de muitas, se Deus quiser, de trazer palestrantes nesse sentido, de motivar, prestigiar e também capacitar, que é algo muito importante, que nos é cobrado, capacitação no atendimento, né? Servir e proteger, que é o lema da Polícia Civil, de fato, né? Então, essa é a intenção da conferência. Além também de estarmos participando de outras operações a nível nacional, que é a Operação Átria, a operação do Ministério da Justiça, todas as instituições estão envolvidas. Vamos estar desenvolvendo alguns trabalhos de palestras nas escolas e também de uma blitz. Olha, muita coisa boa. Muita coisa vem por aí. Vamos reforçar o endereço da DEAN. Isso. Né, doutora? Rua Brasília, numeral 85, Jardim Imá. E o telefone é o 67 2020 1300. Na descrição do vídeo vai estar todas essas informações para vocês. E vale lembrar que ali, ó, DEAN, Rua Brasília, fica bem de frente ali para o aeroporto de Campo Grande. Então, é um local de fácil acesso e que vale muito a pena, né, Renata? A gente quer deixar aqui um incentivo para que vítimas procurem ajuda. Essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar. E também o Instagram da DEAN, @DEAN_PCMS, vai estar tudo na descrição. Exatamente. Doutora, gostaríamos de agradecer a presença da senhora, abrir espaço para uma mensagem final também. Acho que hoje é um dia muito significativo. A gente debateu aqui assuntos importantes, destacamos também a necessidade da gente ter durante todo o ano, né, responsabilidade e entendimento em relação aos trabalhos da DEAN, mas a gente quer aproveitar essa data também para a gente poder fazer as pessoas pensarem um pouco mais. Então, abro aqui para a senhora deixar uma mensagem final. A importância da denúncia, né? Isso. A importância da denúncia, como eu disse, a repetição leva à perfeição. Talvez, quem sabe, um dia nós vamos ter feminicídio zero, diminuição pela metade dos casos. E o que nós estamos fazendo é visando isso, né? Então, denuncie, né? A nossa campanha diz DEAN por elas. Você não está sozinha. É se utilizar desses meios cada vez mais para traduzir que toda máquina administrativa, seja ela municipal, federal, estadual, ela se move para tentar proteger essas mulheres. Mas nada adianta criarmos políticas públicas, falarmos dia e noite sobre isso, se a mulher não registrar. Se a mulher não se encorajar. E para ela se encorajar, você, mulher, precisa saber de tudo que está disponível a seu alcance. Quais são as políticas públicas? Quem que eu procuro ajuda? Como eu ajo? Que relacionamento eu quero ao meu lado? Ela se informar cada vez mais. É a educação, é a informação, a educação infantil, a reeducação dos agressores, que é um ponto de extrema importância nesse combate. Tentar trazer esse agressor novamente, talvez para o seio familiar, mas ao menos para a própria sociedade, para que ele não reincida no mesmo crime. E as políticas públicas. Então, essas frentes mais importantes. Então, mulher, você cada vez mais tente se inteirar do que tem sido feito verdadeiramente para que você se sinta segura, sabendo que você vai ter respaldo num poder público que trabalha para tentar protegê-la. Uma medida protetiva que realmente possa protegê-la. Políticas públicas eficientes e não midiáticas. Então, a mulher, primeiro, ela tem que se informar. E não é o que nós estamos fazendo aqui.
para que ela possa se fortalecer e ir numa delegacia. Porque dizem que leva, as estatísticas, até 10 anos para que uma mulher se veja num relacionamento abusivo e resolva denunciar. Então é muito comum, há muita crítica, a mulher vai, retira a queixa, como se diz popularmente. É muito comum isso. Por quê? Dependência emocional, física, a mãe fala, mas ela desiste, a amiga fala, ela depende do marido. É um ciclo, é um caminho, é um processo. E nesse processo ela tem que perceber que ela não está sozinha, que nós estamos trabalhando para demonstrá-la que ela pode confiar. Então, se aperceba disso, preste atenção nas mídias, nas informações, acredite que nós podemos ajudar. Maravilha. É isso aí. Muito obrigado pela participação da senhora. Renata, um bate-papo muito importante, né? Importante, necessário. E vamos reforçar mais uma vez a nossa campanha Basta contra a violência doméstica. E já vamos nos despedir, né? Isso aí. Já teremos mais episódios de outros assuntos importantes, relevantes. Vamos falar das nossas redes sociais? É isso aí, olha só. Quem quiser seguir, acompanhar todos os detalhes, os bastidores, inclusive, desta entrevista, é só seguir @primeirapaginams no Instagram, no Facebook e até no TikTok. Isso mesmo. E o portal primeirapagina.com.br/ms. Tchau, tchau. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.